Pessoal, aqui atrás de mim está o quadro mais verdadeiro e real da história do Brasil. É o quadro do Pedro Américo, é o grito da independência. É incrível esse quadro, a começar por suas dimensões, né? Ele mede mais ou menos 7,5 metros por 4,20 aproximadamente, ou seja, ele tem 30 metros quadrados de tamanho. Ele está lá no Museu do Ipiranga, o Museu Paulista. Quem visitou viu que esse quadro é maravilhoso, mas o mais impressionante é que ele foi pintado 66 anos depois da independência pelo Pedro Américo, e ele é um quadro extremamente verdadeiro, gente. Claro que não, né? Você vai ter que ver essa aula até o final para você entender como é que foi o processo de independência do seu país, o 7 de setembro de 1822, tá? Gente, olha esses cavalos que maravilhosos. Olha aqui o Dom Pedro empunhando sua espada com roupa de gala. Veja aqui essa população, né? Os vaqueiros assistindo, não entendendo muito bem o que está acontecendo. Esse momento épico da história do Brasil. Um momento imaginário, né? Nada disso aqui é real. Onde estão as mulas? As roupas não eram de gala, nem tinha tanta gente assim. Em que é que a gente se baseia? Principalmente em duas fontes históricas, a de um padre, né, e também a de um nobre, né, o Barão de Pindamonhangaba. Mas vamos lá, assista até o final para você saber como é que foi esse processo aqui. Gente, agora eu voltei para 1808, Guerras Napoleônicas. Para de ser preguiçoso e veja minha aula lá de Napoleão Bonaparte em meu canal, ok? Em 1808... a família real portuguesa foge das guerras napoleônicas, mas não foi só a família real portuguesa não, tá? Segundo Laurentino Gomes, né, em 1808, depois ele escreveu 1822, e ele finaliza a trilogia com 1889, é legal. Ele é um escritor pop, um jornalista, nem historiador ele é, né? Então a academia, né, os uspinianos odeiam escritores dessa forma, são chamados historiadores pop. Leia, eu gosto, tá? Não fica lendo só o Sérgio Buarque de Holanda, os Caio Prado Júnior da vida, não. Claro que você tem que ler também, principalmente se for para essa área de humanidades. Mas vamos lá. 15 mil pessoas atravessaram o Atlântico. E aqui tem umas figuras importantes da história, né? Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, e Dona Maria a Louca. Essa aqui, coitada, era a louca varrida mesmo, tá? Ela sofria de esquizofrenia. Segundo alguns biógrafos dela, quando ela subiu na embarcação, ela dizia estar indo para o quinto dos infernos, tá? Gente, também Dom João VI tem uma vasta biografia onde dizem que ele é um rei fraco, um rei que não toma decisões, um rei que é totalmente influenciado e mandado pela Carlota Joaquina, que é da casa austríaca dos Habsburgos. Mas o fato é que Napoleão Bonaparte tem uma outra visão desse rei aqui, diz que foi o único a conseguir enganá-lo, furando o bloqueio continental, tá? Gente, o fato é que eles foram divididos, foram 60 embarcações para trazer 15 mil pessoas, burocratas do Estado, sanguessugas do Estado, juízes, enfim, toda uma galera que veio para cá. E aí eles foram separados, óbvio, porque havia o medo desses navios serem afundados ali, porque estava tendo a guerra, né? Então Dom João ficou numa embarcação, Dona Maria na outra, Carlota Joaquina numa terceira, e o Pedrinho, Dom Pedro I, já tinha 9 anos numa outra embarcação. O fato é que na travessia do Atlântico veio uma tormenta, uma tempestade, e os navios se separaram, certo? E o navio do Dom João VI chegou na Bahia, o de Carlota Joaquina chegou no Rio de Janeiro, e ela não queria descer. Também quinto dos infernos, que povo é esse que eu nunca vi? Olha para onde eu vim parar, meu Deus do céu. 2 dias depois, o Dom João VI chega e aí todos descem no Rio de Janeiro. E ali organiza-se o primeiro beija-mão da história do Brasil. O que é isso? Era uma cerimônia, né? Onde as pessoas faziam fila para beijar a mão da realeza que estava chegando. Uma realeza chique, com roupas maravilhosas, que os caras que viviam no Rio de Janeiro, a maioria deles nunca tinha visto. Daí começaram a querer imitar
aceitar, né? Imagina, você mora no Rio de Janeiro, 40 graus, querer colocar a roupa de europeu, né? São as bestas esses caras. Mas enfim, aí o Dom João pratica o seu primeiro ato político. Atenção, senhor vestibulando, isso cai direto, tá? O primeiro ato político de Dom João VI foi abrir os portos às nações amigas. Então, todos os navios estrangeiros, como ingleses, holandeses, franceses, italianos, alemães, podem desembarcar aqui. Por quê? Porque eles querem vender suas mercadorias. Os 15 mil que vieram querem comprar essas mercadorias, certo? Então, tecnicamente, o Brasil deixou de ser uma colônia. Acabou o pacto colonial, acabou o sistema colonial. E aí muita gente lucra com isso, comerciantes brasileiros, comerciantes portugueses, obviamente. O mercado se expande e riqueza é gerada aqui. Portanto, durante as guerras napoleônicas, a família real administrava tudo que eles tinham aqui do Brasil. Ou seja, o Brasil passou a ser o centro operacional. Isso foi importante no processo de independência do nosso país, tá? Dom João gostou tanto de viver aqui que quando Napoleão perde a guerra e é preso no ano de 1815, ele não volta, né? E aqui ele gosta, e aqui ele cria a primeira Biblioteca Nacional, ele funda o Banco do Brasil. A imprensa régia, não tinha uma imprensa oficial, passa a ter, dentre outras coisas mais que ele fez aí também, né? E ele não volta para Portugal. E melhor, né? Ele eleva o Brasil ao reino, o status do Brasil é elevado, passa a ser Reino Unido, a Portugal e Algarves. Olha que legal essa bandeira, né? O Brasil foi Reino Unido um dia, tá? Em 1815, o Brasil era Reino Unido. Inclusive, Dom João VI mandou no Congresso de Viena, também tem uma aula do Congresso de Viena aí para você assistir no meu canal. No Congresso de Viena, ele enviou representantes, né, do Brasil e Portugal, que era um Reino Unido, certo? Ele gostou tanto do Rio de Janeiro, né, que ele passeava ali pelas praias de Copacabana, Ipanema, ali que ele via a garota de Ipanema desfilando na praia, né, e Tom Jobim cantando, olha que coisa mais linda. Ai, que besta, né? Aí você me ouvindo aí, né, pelo amor de Deus. Mas não muda de canal não, seja fiel a mim. Gente, brincadeiras à parte, em 1820, tudo muda. Em Portugal, a burguesia toma o poder, é a chamada Revolução Liberal do Porto. E Dom João VI volta para Portugal e foi obrigado a assinar a nova Constituição, que limitava o seu poder. Dom João VI voltou para Portugal, não foi Dom Pedro, Dom João VI, e lá ele deixa de ser um monarca absolutista, passa a ser um monarca ou rei constitucional, ele tem que obedecer à Constituição. Apesar do nome, Revolução Liberal do Porto, ela era conservadora em relação ao Brasil, ou seja, queriam fechar os portos, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia e fazer parte do sistema colonial mercantilista. É aí que o bicho pegou. É aí que os comerciantes brasileiros, a elite agrária, escravocrata, não queria. E surge então, nasce a ideia da independência. E quem vai comandar o processo da independência? José Bonifácio de Andrade e Silva, talvez um dos caras mais inteligentes do século XIX no Brasil. Ele que já era funcionário de Dom João VI, formado em Direito, Matemática, Filosofia, né? Nasceu na cidade de Santos, trabalhou um tempo na Europa, mas já estava no Brasil desde 1819. E é ele, o patriarca da independência, que vai costurar essa independência, fazendo com que a elite brasileira confie em Dom Pedro I. E Dom Pedro I, então, muito jovem ainda, 20 e poucos anos, teria que ser a figura central. Ou seja, a tutoria, o tutor de Dom Pedro I foi José Bonifácio, tá? Ele que costura a independência. Ele tinha projetos para o Brasil. Ele já era um crítico da escravidão, mas ele sabia que naquele momento a independência tinha que ser
conservadora, né? Os projetos políticos e econômicos tinham que continuar beneficiando essa elite, o povo não teria acesso ao poder, a escravidão teria que continuar. Ele sabia de tudo isso, ele costurou tudo isso para que a independência desse certo e para que a unidade territorial brasileira se mantivesse. O Brasil não se dividiu em muitos países, como aconteceu na América Espanhola, né? Que de 4 vice-reinados surgiram 23 países. Beleza? Então Dom Pedro I fica no Brasil, tem até o dia do fico, né? O 9 de janeiro de 1822, dia do fico. Só falta ser, ainda bem que não é feriado, né? Senão seria mais um feriado, né? E ali, em 1822, Portugal ameaça enviar tropas, Portugal ameaça fechar os portos brasileiros na base da força. Há algumas províncias rebeldes no Brasil, como Minas Gerais e São Paulo. E 3 semanas antes da independência, Dom Pedro I então parte para uma viagem. Primeiro em Minas Gerais e depois em São Paulo. Aqui em São Paulo, ele passa por vários lugares, né? Ali Taubaté, Pindamonhangaba, São José dos Campos, chega em São Paulo, vai para Santos. No dia 5 de setembro, ele estava em Santos e ali ele tinha uma amante, né? Além de fazer política, ele foi visitar sua amante, a Marquesa de Santos. E alguns biógrafos de Dom Pedro I dizem que a Marquesa era uma péssima cozinheira. O fato é, sim, que quando Dom Pedro pega a viagem de volta para São Paulo, no dia 5 de setembro, e começa a subir a Serra do Mar, e que era impossível subir de cavalos, né? Por isso que eu vou voltar aqui o quadro do Pedro Américo, né? Não tinha cavalo, como vocês estão vendo ali, não tinha roupa de gala. Dom Pedro estava acompanhado de um padre, o padre Belchior, e do barão de Pindamonhangaba, além de mais umas 20 pessoas que faziam ali sua segurança, alguns amigos e tal. Nas 2 fontes históricas do padre e do barão, né, diz essas fontes históricas que ele estava com um grande problema estomacal, intestinal. Ele toda hora precisava, sim, defecar. Ele não estava bem, tá? Ele sobe nesses 2 dias, dia 5, dia 6 e dia 7, ele chega próximo de São Paulo, onde hoje não tem mais Riacho e Ipiranga, né? Tá tudo canalizado. E ali ele encontra 2 cavaleiros que estavam vindo do Rio de Janeiro com cartas de Leopoldina, sua esposa, coitada de Leopoldina, sofreu tanto na mão de Dom Pedro I, e a outra carta do José Bonifácio. E nessas cartas foram lidas, ele fica irritado porque eram cartas que vieram de Portugal, e ali ele amassa essas cartas, atira no chão e declara a independência do Brasil. Na fonte histórica do padre Belchior, não houve grito, independência ou morte, como mostra aquele filme lá do Tarcísio Meira em 1973, né? O fanismo em plena ditadura militar. Mas na fonte histórica do barão, o barão de Pindamonhangaba, ali ele cita que houve o grito, né, da independência. O fato é que ali oficialmente é declarado esse ato político, tá? Mas nada a ver com este quadro aqui, que aliás é um plágio de um quadro sobre Napoleão Bonaparte, que foi pintado em 1806. Dá uma pesquisada nisso aí. Mais ou menos 5 a 6 horas depois, no centro de São Paulo, cidade de São Paulo ainda era uma cidade pequena, né? Tinha mais ou menos 20 mil habitantes, não era nada importante, né? O ciclo econômico do café ainda não tinha se iniciado em São Paulo. Mas aí tem uma comemoração no Teatro Central, onde dizem que Dom Pedro compôs, né? Cantou pela primeira vez o hino à independência. Mas isso já era premeditado por ele. Ele já havia escrito e já sabia e como que ele ia tocar o hino da independência do nosso país. Muito bem, uma independência conservadora, não mudou o modelo socioeconômico, continuamos escravistas, a elite continua a dominar a política brasileira, não alcançamos uma independência econômica, continuamos dependentes principalmente da Inglaterra. Tá? O primeiro país a reconhecer nossa independência foi os Estados Unidos, aí tem tudo a ver sim com a doutrina Monroe,
tá? A América para os americanos, que é uma dualidade aí de interpretação, obviamente, mas é assim que inicia o primeiro reinado brasileiro, que vai de 1822 a 1831, ok? Dom Pedro I, numa outra aula explico com mais detalhes, volta a Portugal em 1831 e lá ele recebe o título de Dom Pedro IV, ok? Mas isso é para um outro momento. Façam seus estudos, suas leituras, esta aula é apenas uma síntese, um resumo, não é suficiente assistir às videoaulas, nunca deixem de fazer suas leituras e aprofundamento. Um abraço e até a próxima.